Olá, meu nome é Silvia. Esse é o 13º episódio do Projeto Paulo Estevão aqui no canal do Sarai. E hoje nós vamos falar do capítulo 10, que é o último capítulo da primeira parte, né? Porque é um capítulo marcante da transformação de Saulo. Bom, após a morte de Abigail, Saulo continua o seu movimento persecutório com ainda mais força, né? E num misto contraditório de emoções. Por um lado, ele sente culpa, ele sente remorso por ter demorado tanto em procurar por ela, por ser, né, de alguma forma até responsável pelo adoecimento dela, já que ele a abandonou e ela não culpou ele de jeito nenhum, mas ele sente, né, essa culpa. E por outro, ele culpa o Ananias, né, que foi aquele que apresentou a doutrina cristã para Abigail. Então, por método de tortura, ele consegue descobrir onde está Ananias. Ele está lá na cidade de Damasco, que é uma cidade próxima, e aí ele vai até o Sinédrio e consegue uma carta aberta, né, para continuar esse movimento de perseguição até Damasco, e até usar a pena de morte, se for preciso. Enfim, ele vai, né, nesse caminho até Damasco com mais 3 servos. Mas no caminho ele está muito angustiado, ele está muito reflexivo, ele nem escuta, né, o que as outras pessoas ali estão falando, ele nem come, ele está num processo de muito sofrimento, e um sofrimento meditativo, reflexivo. Ele está ali lembrando da infância dele, da adolescência. E Abigail e Estevão não saem da cabeça dele. Ele está ali lembrando que ele sempre perseguiu uma paz. Ele sempre buscou essa paz e não está encontrando. Ele achou muito cedo, né, que a forma de encontrar essa paz seria seguir rigidamente, né, a lei mosaica, né, o que é colocado como certo. Então ele sempre fugiu do pecado. Mas ele nunca conseguiu essa paz, mesmo tendo tanta glória, né, tanto prestígio profissional, tanto poder, ele não está nem um pouco usufruindo do prazer do poder, né? E aí, pensando em tudo isso, quase chegando em Damasco, tem a cena maravilhosa da vinda, né, do encontro dele com Jesus. Essa cena está lá descrita em Atos dos Apóstolos, é bem parecida com a cena que Emmanuel traz aqui para nós, mas tem uns detalhes que colocam ainda mais colorido na cena. Então, Emmanuel vai usar uma série de palavras para descrever a emoção da cena. O diálogo mesmo é um diálogo curto, né? Saulo fala 3 frases, Jesus responde 3 frases, mas esse diálogo transforma profundamente Saulo, e a gente pode até pensar que aquilo que realmente nos transforma não está muito nas palavras. E aí então Emmanuel vai usar as seguintes palavras para nos dar o colorido da cena. Ele vai falar do imenso amor, da simpatia, da ternura, do olhar magnético de Jesus, e uma expressão que eu acho mais forte, que é energia balsamizante. Ou seja, Jesus sabe que vai ser um choque ali para Saulo, um choque magnético, né, pelo padrão vibratório, mas também um choque do conteúdo, né, tanto que Saulo cai instintivamente de joelhos, né, numa atitude de veneração. E quando Jesus fala, quando ele percebe que aquele ser de luz ali vindo do céu, ele tem essa sensação, veio do céu, né? É Jesus, ele fala, ele pensa, né? Nossa, Estevão tinha razão, Abigail estava certa, os cristãos estão certos, né? Então isso é muito chocante, é por isso que Jesus vem com uma energia de amor, mas também de bálsamo, né? De uma energia para acalmar Saulo, né? Ainda que esse choque tenha deixado ele cego, ele fica cego, né? O impacto que traz para a alma dele, como nesse momento ele finalmente se abre, é o impacto do renascimento. Por isso que é o final da primeira parte, e por isso que mais para frente a gente vai chamar ele só de Paulo, né? Tem um contexto dessa mudança de nome, um contexto interessante também, mas é porque há uma transformação em vida. Muitas vezes as transformações são entre vidas, né? Num espaço no plano espiritual, mas aqui não. Saulo finalmente se abre para Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho então desse diálogo curto, mas tão significativo, né? A primeira coisa que Jesus fala para Saulo é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a gente precisa imaginar essa frase com muito amor. E aí Saulo responde: quem sois vós, Senhor? E ele responde com muito amor: eu sou Jesus. Aí ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Não, antes disso ele diz:
não recalcitres contra os aguilhões. Jesus fala para Saulo, essa é uma frase importante, já quero falar um pouquinho sobre ela. Saulo entende a frase, entende a mensagem e fala, que queres que eu faça? E Emmanuel ainda diz, essa é a primeira profissão de fé que Saulo faz, porque ele já se coloca naquele lugar, a gente já vai ver então Saulo se transformando, ele se coloca naquele lugar de quem não vai decidir o que vai fazer, eu que sei, eu que faço, eu que aconteço, nessa caravana mesmo, ele estava indo na frente, em posição dominadora, não, ele já deixa isso morrer e diz, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala, entra na cidade, né, que ele está quase chegando em Damasco, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Bom, desse diálogo, duas frases de Jesus são assim muito impressionantes. Primeiro essa, né, não recalcitres contra o aguilhão ou contra os aguilhões, que é uma frase difícil da gente entender por dois motivos. Primeiro que essas duas palavras são difíceis, né? Recalcitrar e aguilhão. Segundo porque na verdade é uma metáfora que tem a ver com o contexto da época. Se a gente for traduzir, Jesus está dizendo, não resista, não ofereça resistência inutilmente contra as vicissitudes da vida, as dificuldades, ou a gente pode até compreender contra o próprio evangelho, que foi isso que Saulo fez, né? Ele resistiu à mensagem cristã até esse momento. A partir daqui, ele não resiste mais. A partir daqui, ele vai vivenciá-la. E a última frase de Jesus, que também é muito impressionante, entra na cidade lá que será dito o que fazer. Como a gente conhece o resto da história, a gente sabe que Jesus não vai ficar aparecendo toda hora, falando, faz isso, faz aquilo, entra aqui. Não é isso. Jesus vai deixar que as próprias circunstâncias e as próprias pessoas sejam aquilo que sinaliza a vontade dele. E aí aqui então é um exemplo belo daquela frase de que Deus usa as próprias pessoas para nos ajudar, né? Para oferecer para nós o caminho do amor, da luz, do perdão. Então a gente vê essa frase ali na prática, né? Bom, e aí a postura de Saulo depois desse diálogo, ele está caído no chão, né? Ele cai quando vem a luz, e aí as pessoas que estão ali com ele, aqueles três homens, ficam ali muito confusos, perplexos. Saulo chora bastante, e aí a postura que ele tem já é uma postura de não mais mandar, né? Mas vocês é que decidem, e ali quem toma as decisões leva ele até Damasco com muita dor no coração, né? Por achar que ele enlouqueceu. Ele fala, né? Eu vi Jesus. Mas eles não acreditam e eles fazem uma leitura que também acho que é interessante para a gente pensar, que é a leitura que ali é sortilégio, é magia, eles têm medo do cristianismo, né? Eles até falam, de repente foi uma vingança. Eles não percebem que a postura dos cristãos é de profundo amor e serenidade, né? Não faz o menor sentido pensar em vingança. E a luz, né, que eu já comentei aqui, a luz que eles viram, eles esquecem. Então, acho que muitas vezes, pelo medo, nós somos levados a esse comportamento supersticioso, por não compreender a verdade que está vindo para nós, né? E Jesus vem nos trazer essa verdade. Bom, mas aí esse longo e belo caminho de transformação de Saulo, nós vamos continuar semana que vem.